Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, dando continuidade ao assunto anterior, falando sobre o neoclassicismo, sobre o neoclássico, a gente vai falar agora sobre pintura e escultura. Só dando uma retomada, os neoclassicistas foram representados pelo surgimento de uma nova classe social, pela burguesia, e eles tinham interesse de ter uma produção artística própria, com características próprias, buscaram referências na antiguidade clássica, na referências da cultura greco-romana. Então, como que isso mudou na pintura? A gente tem como maior referencial na pintura neoclássica um pintor francês chamado Jacques-Louis David. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O Jacques-Louis David tinha uma grande referência, uma grande influência na corte de Napoleão, mas ele também tinha bastante amigos ali de oposição ao governo de Napoleão. A gente vai falar rapidinho de 4 pinturas dele, tá? A primeira é a Morte de Marat, que, que é uma pintura bastante simbológica. Ela é muito simbológica. Porque aqui o Davi ele faz questão de colocar algumas referências bem próximas a ele. A Morte de Marat é um quadro bastante. Dá pra gente falar bastante sobre ele, então eu vou tentar ser bem resumida pra gente não estender muito. A morte dele aconteceu em 1793 e ele era um jornalista. O Marat era um jornalista. E ele era bastante conflituoso ali com as ideias de Napoleão. Então, o que que acontece? A morte dele acabou se tornando assim como que eu posso dizer? Uma teoria da conspiração. Porque, primeiro, Marat era um jornalista, opositor às ideias de Napoleão. Ele tinha uma doença de pele, ele sentia bastante dores. Então, para amenizar essas dores, ele ficava bastante tempo no seu apartamento, na sua casa. E lá ele passava a maior parte do tempo dentro de uma banheira. Aí, nessa banheira com alguns sais, isso amenizava as dores que ele tinha. Então, como dá para ver na imagem, ele está dentro de uma banheira. O líquido dá para ver que está avermelhado, que é essa simbologia do sangue, porque ele morre por uma facada. Em cima da banheira tem uma tábua de madeira com um tecido verde cobrindo. Então isso ali já traz a simbologia de que era ali que ele escrevia. Quando ele estava em casa, era ali que ele escrevia. Ele tem inclusive na mão um papel que está em cima da mesa e a mão que está caída no chão tem uma pena, né? Tem uma caixinha do lado com um tinteiro. Então ali ele recebe um bilhete também, que é esse bilhete que está em cima, esse bilhete que está na mão dele. Inclusive ele está viradinho, mostrando que provavelmente ele estava lendo. Mas o que, que é todo esse mistério em cima da morte dele? Porque não sabe ao certo quem foi que matou. Não sabe se foi uma amante dele, né, uma relação amorosa que ele tinha com uma mulher. Não se sabe também, tem uma teoria de que essa mulher era um caso esporádico, também tem a teoria de que era uma prostituta, que foi uma morte encomendada por Napoleão, ou também era essa amante poderia ser esposa de algum dos correligionários dele, mas enfim, a grande questão é porque ele foi assassinado por uma questão política. É, Mará tá disposto ali na banheira, né? Com o peito aberto, com o peito nu, os braços abertos. Aqui embaixo da clavícula dá pra ver um corte pequeno, foi onde a faca entrou. E seguindo uma linha reta do corte até o chão, a gente vê a faca. A faca tá bem ali no chão. E se você medir o tamanho da faca, é exatamente o tamanho da pena. E aí, essa é uma das simbologias que Jacques-Louis David traz. Enquanto os inimigos de Marat promoveram a morte dele com a violência, ele era um intelectual e brigava através da palavra, né? Pelo fato de ser um jornalista, através da intelectualidade. Então, Davi coloca isso bem explícito. Na cabeça dele tem um pano, tá? Então esse pano ele ficava molhado também para que pudesse amenizar as dores dessa doença que ele tinha. E o Davi faz questão de deixar Mará com os braços abertos, bem trazendo uma relação de mártir, né? Então ele morreu em prol da intelectualidade e ele não, digamos que ele não reagiu a essa morte.
Na minha concepção, por mais que os neoclassicistas negassem o barroco, não tem como não olhar para essa imagem e não ver essa referência forte do claro e escuro, né? No fundo da imagem ela está bem escura e já com essa luz diagonal que bate na figura de Mará, você percebe a utilização de bastante de luz e sombra, ou no barroco como a gente chamava de tiara escuro. Mas oficialmente o neoclássico nega o barroco. Uma segunda imagem de Davi, que é a morte de Sócrates, e que aqui a gente vê claramente a referência com os temas mitológicos, né, com os temas da Grécia Antiga. Então, assim, a morte de Sócrates traz ele ali com a mão para cima, a sua indignação quando ele é preso e ele é oferecido ou o exílio, ou ele ia ser exilado, ficar preso o resto da vida, ou então, mas para isso ele tinha que renegar, né, toda a sua vocação filosófica, ou então ele ia ser condenado à morte. E assim, claramente a gente vê pela indignação no rosto dele que ele escolheu a morte, né? Então, assim, para ele era meio que uma ofensa. Tipo, como que eu vou negar todas as minhas ideias filosóficas que eu construí até hoje? Então, a temática dessa pintura ela é completamente mitológica, com esses valores gregos antigos, né, os valores filosóficos da ideia do pensamento e tudo mais. E até mesmo a concepção facial que é mostrado nos personagens traz aquela ideia que a gente tinha lá da ideia do belo, do padrão de beleza que era bem trabalhado na Grécia Antiga, né? O queixo quadrado, cabelos encaracolados, o nariz afinalado, enfim, o corpo forte, né? Sócrates, por mais que já fosse um homem de idade na imagem, dá para ver que ele já tem uma idade, mas ele é representado com músculos. Então, e como essas eram representações importantes. E mais uma vez, na mesma imagem, a gente nota claramente a presença bem forte do claro e escuro. Lembrando, os neoclassicistas negavam o barroco. Bom, continuando, a terceira imagem a gente tem o juramento dos Horácios. Então, todas elas são do Davi, deixando isso bem claro. E aqui no juramento dos Horácios a gente tem tríades na pintura. Tá? Então, lá no final a gente tem 3 arcos, a gente tem a representação de 3 irmãos. Eles estão fazendo o juramento para o pai, porque eles vão entrar em um conflito. Isso é uma representação que tinha da República Romana, né, que foi um conflito entre os Horácios e os Curácios, onde eles estão representando a ideia do sacrifício pessoal em nome de uma ordem maior. E do outro lado a gente também tem 3 mulheres, né? Notem que a linha do posicionamento das mulheres está abaixo da linha do posicionamento dos homens. É uma simbologia? Sim, uma simbologia forte também, tá? Essas mulheres estão numa tristeza enorme, porque elas estão vendo ali seus companheiros irem para um confronto, uma batalha. Presença bem forte da cor vermelha e, mais uma vez, claro escuro, a gente nota uma luz diagonal aparecendo na imagem, onde dá para ver as partes mais escuras e as partes mais claras. A mesma concepção da fisionomia, isso é uma característica forte do Davi, tá? Que ele vem trazendo para suas pinturas. Aqui, a última pintura, a gente tem o Rapto das Sabinas, né, que é uma representação de mulheres que foram sequestradas pelos romanos, foram mantidas em cativeiro, muitas delas eram casadas, tinham filhos, mas elas foram expostas nesse cativeiro por uma necessidade de mulheres para procriação ali, daquela fase inicial do Império Romano. E em determinado momento, os seus maridos, pais, irmãos, vão buscá-las, né? Mas assim, algum período depois, nisso elas já tiveram filhos. Então, por isso que na imagem a gente nota que quase que no centro da imagem tem uma mulher de braços abertos, no pé dela tem algumas crianças, e essas mulheres elas estão ali meio que se colocando no meio do confronto, porque elas estão defendendo essas crianças. Essas crianças são crianças que elas foram obrigadas a ter essas crianças nessa relação com os humanos. Elas vão defender essas crias e elas se colocam na frente da batalha para trazer essa defesa. É claro, a gente nota bem forte ali que os homens estão nus,
Eles estão de capacete, eles estão com esse escudo, com as espadas, mas eles estão nus. Não faz muito sentido para estar para estar numa batalha sem uma armadura. Mas como é uma pintura, não faz. Davi traz um pouco dessa simbologia, e isso é uma referência clara e direta das esculturas gregas, que nas esculturas gregas, a maioria delas, os homens apareciam fazendo uma enaltação do corpo masculino, então ele também traz essa referência aqui para a pintura. Bom, na escultura muda também. Então, por exemplo, aqui nessa escultura, a gente vai ver duas esculturas aqui, que todas elas são do Antônio Canova, que era um italiano, né? Diferentemente das outras produções que eram de franceses, o Antônio Canova já era um italiano. Porque, assim, a Itália, querendo ou não, foi um berço bem forte de produções escultóricas, assim, de uma qualidade muito grande, né? Mas assim, a gente vai notar que a escultura agora ela vai trazer uma suavidade bem forte. Então aqui a gente tem Perseu com a cabeça da Medusa. E ele traz, o Antônio Canova traz a ideia do Perseu nu, já por essa referência, né, que eu já disse antes. Ele tá sem roupas, mas ele tá com a arma na mão, ele tá com o capacete, ele tá com o objeto da vitória, que é a cabeça da Medusa, mas o rosto, o semblante dele tá calmo, porque já passou esse momento de batalha, então ele traz uma ideia mais de tranquilidade, assim, nesse momento, porque foi a batalha que já acabou. Uma outra escultura bem interessante do Canova é Eros e Psique, e essa, para mim, é uma escultura que traz um pouco de... Ela é bastante hipnótica, porque é uma pintura bastante suave, é uma escultura bastante suave, a gente pode olhar com os traços mais simples, tem uma qualidade de escultura muito grande, porque se a gente for olhar nos pés de Eros, olha os dedinhos dobrados, né? Mas ela hipnotiza o espectador porque você olha no centro dela, que é o momento em que ele vai beijar a Psique a qualquer momento. Parece que dá um movimento, parece que a qualquer momento eles vão se tocar e vão se beijar. Bom, pessoal, fazendo essa breve análise tanto da pintura quanto da escultura neoclássica, claro que a gente não viu sobre todos os artistas, mas somente de dois. A gente falou um pouquinho sobre Jacques-Louis David e Antônio Canova. Espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Beijo grande, até a próxima.